A mensagem que o filme Luca passa é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão poderosa que quando eu terminei de ver, eu tava chorando que nem criança perdida em shopping, cara. Vem comigo que eu te conto mais sobre a história dessa animação da Pixar e te digo porque ela é tão impactante. O filme Luca da Pixar conta a história de dois jovens monstros marinhos chamados Luca e Alberto e como juntos eles descobrem o poder da amizade. Eu particularmente estava enrolando muito para ver esse filme porque com toda essa correria de trabalho, família e pesquisas para novos conteúdos aqui no canal, eu acabei priorizando alguns outros filmes que estão mais em alta para poder entrar aqui. Além disso, eu já tinha lido que Luca tem uma trama mais simples, mais infantil, que era voltada para o público mais jovem e eu tenho que admitir que isso me fez enrolar um pouco mais para assistir. Só que quando eu tive contato com a história dessa animação, meu amigo, eu quase precisei de uma toalha. Eu fiquei tão tocado com as mensagens que esse filme passa que parei tudo e decidi falar logo dele, passar ele na frente dos outros. O roteiro de fato é bem simples, mas isso não quer dizer que ele seja menos poderoso por causa disso. Luca narra uma história com menos camadas que outros filmes da Pixar? Pode até ser que sim, mas ao invés de sentir falta disso, a sensação que eu tive foi que ele consegue dialogar com mais pessoas, justamente porque ele vai direto ao ponto. O que tem pra gente absorver do filme é aquilo ali que é mostrado, meu amigo, e pronto. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos trabalhando com comunicação, é que a simplificação de uma mensagem pode nos dar o poder não só de deixá-la mais acessível, mas também muito mais atraente. É claro que eu adoro ver filmes com mensagens abertas a interpretações. Filmes que trazem cenas e imagens que querem dizer muito mais com aquilo que é simplesmente mostrado na tela, sabe? Mas às vezes a gente só quer consumir uma história mais de boa, bem tranquilão, jogado no sofá e pá. E eu acredito que esse seja o tipo de narrativa que Luca propõe, uma parada mais linear mesmo. Ou seja, uma história de dois amigos que à medida que vão ficando mais próximos, vão compartilhando mais experiências e sonhos. É isso, cara. Outra coisa que pode ter deixado tudo mais leve é que a maioria dos acontecimentos são apresentados sob uma ótica mais infantil. A gente vê isso nos primeiros conflitos, a exemplo do medo dos pais de Luca, quando ele começa a dar uns rolê por aí. Olha, não vá pra longe não, cuidado com aquele povo lá, viu? Se eles pegarem você, já era, viu? E também vemos isso no embate com o vilão da história, que é só um Zé Ruela que se acha e que anda com a galera puxa-saco. Tipo, o grupo dos riquinhos populares da escola, tá ligado? Ou seja, não deixa de ser uma construção simples, mas que funciona demais, velho. Que ódio que eu tive daquele guri, meu irmão. Cê é doido. E a gente pode observar que essa característica tá presente na construção de vários personagens da história. Como a maior parte do filme mostra a interação entre crianças, as resoluções de muitos conflitos consideram essa questão do amadurecimento. Cara, é muito legal ver que a forma com que os problemas são encarados pelos personagens respeita a idade mental que eles têm. A gente não vê crianças agindo de uma forma mais madura só para facilitar o andamento da história. São crianças agindo como crianças e fazendo cagada como toda criança faz. É um filme besta entre amigos só porque tem uma nova amizade chegando, briga sem sentido só porque um não tá fazendo exatamente o que o outro quer que ele faça, brigas inclusive que acabam em atitudes completamente imaturas que poderia colocar tudo a perder. Dito isso, a gente é apresentado a Luca, que é um guri super protegido pelos pais e inicialmente muito inseguro sobre a vida. Logo no início, o filme dá a entender que ele não conhece nada, ou pelo menos muito pouco, fora da aldeia que ele mora. A gente também vê que o que ele não conhece tem o poder de mexer muito com ele, de causar muito medo e até pavor em alguns momentos. E toda essa insegurança faz com que a dependência seja um traço bem marcante da personalidade dele, já que ser aceito naquele novo mundo, para Luca, acaba se tornando uma espécie de porto seguro. E isso fica bem evidente quando ele se empolga demais e sonha com praticamente tudo que é apresentado de novidade. Mas isso fica ainda mais explícito numa cena do filme que Luca acaba fazendo uma sacanagem com o melhor amigo dele, cara. E, velho, quando isso aconteceu, eu fiquei triste de verdade. Mas como eu já disse, isso acaba sendo um ponto positivo pro roteiro, porque ele mostra que a maturidade dos personagens tá bem próxima da vida real. Eu mesmo, já me arrependi de várias coisas que fiz quando era garotão, que hoje com a cabeça mais madura, quando eu lembro, eu sinto até vergonha do tanto que já fui idiota. Mas é assim que a vida ensina, meu irmão, olha.
lascando com a gente mesmo. Agora vamos falar de Alberto, que no filme é o primeiro personagem que nos guia para aquele mundo fora da água. É ele que inicialmente dita as regras daquele novo universo para Luca e que pauta os primeiros sonhos compartilhados pelos dois. Alberto é apresentado pra gente como um caba malandrão, metido a sabe tudo, mas dá pra sacar logo de cara que ele é daquele tipo que finge ser mais do que é, tá ligado? E a primeira pista que o filme dá pra gente sobre esse traço de personalidade do Alberto é a cena da vitrola aparentemente quebrada na casa dele, quando o Luca chega lá, dá 2 toquezinhos e já conserta a bicha. Ele fica tão deslumbrado que a gente já saca que ele não sabe de bolhufa nenhuma. Na verdade, aos poucos eu fui notando que Alberto usa essa carapaça como uma forma de autoproteção. Uma maneira dele dizer pra ele mesmo que é forte, que aguenta tudo numa boa. Mas isso só esconde um segredo que, quando vem à tona, nos revela como é a vida dele de verdade. Cara, e essa virada na história, ela é muito importante para o filme como um todo, mas principalmente para Alberto, porque ele começa a entender que o apego excessivo é uma forma de prisão. E quando ele começa a entender isso, ele começa a se libertar do passado dele. Rapaz, e essa parte, ela se conectou muito comigo, porque eu lembrei de várias coisas que eu já vivi no passado, de várias limitações que eu tinha na minha vida por causa de apego besta, e que quando eu fui me livrando dessas coisas, eu abri caminho não só pra mim, mas pra todo mundo que tava à minha volta. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Bicho, eu adorei essa parte. Mas eu vou detalhar mais essa questão quando a gente chegar na parte das mensagens. Aguenta aí. E pra fechar esse círculo de amizade, nós temos a Júlia. Ela é uma garota muito expressiva, com personalidade muito forte, e acaba sendo essencial para que os dois moleques cheguem mais próximos do sonho que eles construíram no início do filme. Mas conforme a história vai rolando, Júlia vai ganhando uma importância muito maior que só ajudar o Luca e Alberto a conquistar esse sonho. A chegada dela, na verdade, cara, representa o processo caótico que acontece na vida de todo mundo. Às vezes a gente tem certeza que sabe qual é o nosso maior sonho, mas aí vem a vida, meu amigo, e dá um tapa na cara da gente, mostrando tantas outras possibilidades que a gente nem imaginava que existiam. Cada novo dia, cada novo passo que a gente dá é uma nova chance de aumentarmos a possibilidade da nossa história dar uma guinada e ir para um lado completamente diferente do que a gente imaginava no começo. E mesmo que a gente acabe não mudando totalmente o planejado, pelo menos a gente passa a considerar outros elementos que fortalecem a nossa personalidade e fazem com que a gente cresça e enxergue mais longe do que antes. Falando agora dos personagens coadjuvantes, eu queria destacar 3 e eu vou começar por Máximo, que é o pai da Júlia. Para mim, ele representa a grande diferença entre o que a gente enxerga em alguém e o que de fato ele é. Para começar, que Máximo é um caba gigante. Ele cortando as coisas, sentando na mesa. Você pensa logo de cara, meu filho, esse bicho é mau. Mas logo depois dessas cenas iniciais, a gente percebe que ele é muito fofinho, velho. Ele é um pai muito dedicado e que tem um coração aberto a viver, entender e aceitar novas experiências. O segundo coadjuvante de destaque é a Daniela, que é a mãe do Luca. Ela é a típica mãe que acha que a super proteção vai salvar o filho dos perigos do mundo, mas que quando não sabe lidar com a situação de conflito, não conversa mais não, meu amigo. Ela só para e dá uma ordem de cima para baixo. Tem uns 2 momentos no filme que mostra que ela acredita que depois de uma briga, depois de um quebra-pau, basta dizer, você sabe que a mamãe lhe ama, né? Que a mamãe faz isso pro seu bem. Mas quando a gente vira pai, parece que a gente esquece que só aumentar a voz para mostrar quem é que manda na bagaça, com certeza não é a melhor forma de resolver os problemas. O fato da gente proibir por si só, na verdade, deixa os perigos ainda mais atraentes para os jovens inconsequentes. E a terceira citação, talvez a minha preferida, é a vovó do Luca. Cara, ela mal aparece no filme, mas quando aparece, que lições legais essa véia dá. Ela representa justamente a sabedoria que a gente ganha com a maturidade. Cara, tem uma frase que ela solta no final do filme sobre aceitação, que, meu amigo, depois que ela fala, eu não consegui mais parar de chorar. Até minha esposa tirou onda com minha cara dizendo que se surpreendeu com minha emoção. Sim, eu me emociono fácil. Mas quando uma mensagem toca a gente, faz a gente relembrar de experiências muito fortes que vivemos no passado, bicho, não tem outra. Os gatilhos começam a disparar, é uma loucura, velho. E antes de eu destacar a mensagem final, vamos falar sobre o audiovisual desse filme. Cara, que coisa mais linda essa animação. A fotografia das paisagens, com as cores bem saturadas, combinando com o verão, que é a época em que o filme se passa, fazem com que a gente compartilhe o mesmo ar de contemplação que Luca tem quando ele começa a desbravar novos horizontes. Muitas vezes parece até que a gente tá vendo uma pintura. O filme convida você a prestar atenção no plano de fundo, no cenário onde os personagens estão vivendo aquela história. E é
trilha sonora também é muito bem pontuada. E o exemplo que eu vou dar aqui é logo a primeira cena do filme, quando Luca pula por cima do barco dos pescadores. Cara, mistura de medo com contemplação que a gente vê no rosto dos personagens, e tudo isso contrastando com a música Mio Bambino Caro que tá tocando na vitrola. Meu Deus do céu, que gosto apurado. E quando o filme junta a fotografia com a trilha na última cena, minha gente, eu já não tava enxergando era mais nada. Parecia que eu tinha ido visitar os pais de Luca de tanta água salgada que saía da minha cara. A câmera saindo do rosto do personagem e focando onde a história começou, e depois voltando pro rosto do personagem, expressando a saudade do passado e empolgação do futuro. Nossa, velho, daqui a pouco eu vou dar uma marejada aqui só de lembrar. E finalmente vamos às mensagens do filme. Eu já falei de muitas delas aqui, principalmente na parte que eu falo dos personagens. Então se você pulou direto pra cá, eu sugiro que você volte pra poder entender tudo. Bom, continuando o que eu comecei quando falei do Alberto. A mensagem principal dessa história é a liberdade que uma amizade verdadeira nos proporciona. Quando a gente constrói uma amizade de verdade, a gente se liberta de limitações impostas pelo tempo, pela distância ou pelo convívio. Quando eu disse que o segredo revelado sobre Alberto faz com que ele entenda que o apego excessivo é uma forma de prisão, eu me referi sobre o despertar que ele teve quando ele sentiu que o amigo que tinha acabado de machucá-lo passou a lutar por ele. A presença de Luca depois dessa virada mostra que uma amizade pode até sim ter seus altos e baixos, mas que quando o amor chega, velho, ele transforma tudo. O passado que nos prende passa a não importar mais, os sonhos que a gente perseguia sem limites passam a ficar em segundo plano, o sentimento de posse deixa de existir, e a gente passa a encontrar mais satisfação só em poder ajudar as pessoas que a gente ama a alcançar novos sonhos. É algo muito parecido com a sensação que os pais têm quando passam a sentir felicidade na conquista dos filhos. Então vamos ao veredito. Ver ou não ver? Eis a questão. Olha, eu sinceramente acho que não existem obras que agradem a todo mundo. Mas Luca é um filme que conta uma história tão tocante, que fala de sentimentos tão primordiais da nossa existência, que eu recomendo que todo mundo assista. Teve gente que tentou utilizar essa obra politicamente, demonizando certas interpretações que o filme pode ter. Mas sinceramente, pra quem tá nesse nível de alucinação e preconceito, ao invés do filme eu recomendo uma terapia. Vai ser muito mais proveitoso, beleza? Então é isso, gente. Pra continuar recebendo as análises sem spoilers mais completas do YouTube, não deixem de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e de dar aquele like maravilhoso. E se você gostou ou até mesmo discordou de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo. É sempre muito bom receber o feedback de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!